Que tal aprender a desenhar personagens como o Goku, o Zoro, o Luffy, qualquer personagem que seja do seu interesse, sem para isso precisar recorrer a uma cópia? Exatamente, você é perfeitamente capaz de desenhar o Goku, o Luffy, o Zoro, a Bulma de Dragon Ball, sem necessariamente recorrer a uma cópia, criando suas próprias poses, suas próprias composições. Basta para isso aprender os fundamentos do desenho, fundamentos que eu posso te ensinar. Olá, sou Diego Silveira, professor de desenho há mais de 20 anos e hoje eu gostaria de falar sobre o desenho da figura feminina pela perspectiva do manequim. Afinal, o que difere um manequim masculino de um feminino? Vamos falar um pouco sobre isso, ao tempo que vamos, claro, desenvolver um manequim passo a passo para que você possa aprender como desenhar um manequim destinado à construção, à estruturação do corpo humano feminino. Muito bem, vocês veem aqui uma versão da Bulma, personagem do Dragon Ball. Eu não fiz questão de desenhar tal qual o Akira Toriyama, porém eu creio que está reconhecível, certo? Vocês podem reconhecê-la em decorrência de alguns elementos que essa personagem aqui guarda em comum com a Bulma do Akira Toriyama. As luvas, enfim, o traje, o corte do cabelo, o fato de ser um rostinho mangá, tá? Então acho que ela está reconhecível de alguma forma. Pois muito bem, nós vamos agora observar o manequim utilizado para construir a Bulma. Como qualquer manequim, eu utilizei sólidos geométricos. Por exemplo, eu utilizei o esquema dos trapézios. Eu utilizei 2 trapézios. Isso aqui é um trapézio. Ó. Essa figura aqui é um trapézio, tá? Eu utilizei 2 trapézios. Um conexo ao outro, ó, um ligado ao outro. Tá parecendo um filtro de barro, certo? Tá parecendo um balão de São João. Eu utilizei esses trapézios, um coladinho no outro, um ligado ao outro, para definir o quê? Para definir uma estrutura que alicerça, que estrutura a caixa torácica. Vocês conseguem enxergar isso aqui? Se você observar bem, perceberá que os sólidos geométricos que são utilizados para definir tanto a figura feminina como a figura masculina são essencialmente os mesmos. Nós utilizamos cilindros para os braços, elipses ou esferas, círculos para a região do deltoide, para a região das articulações, como por exemplo, cotovelos e joelhos, serão elipses ou círculos. Os cilindros vão estar definindo os membros, tanto superiores como inferiores. Estruturas cilíndricas ou cônico-cilíndricas. Quando eu me refiro a estruturas cônico-cilíndricas, eu estou me referindo ao tronco de um cone. Isso aqui é um cone. Se você arrancar a pontinha, você vai ter o tronco do cone. O tronco do cone seria uma estrutura cônico-cilíndrica. Ele não chega a ser um cilindro, pois uma de suas porções é mais larga que a outra. Isso aqui a gente pode ver, ó, nas pernas da personagem, nas coxas da personagem. Nos membros superiores, onde a diferença de largura entre o topo e a base é menor, aí nós vamos ter algo mais próximo de um cilindro. Na cabeça nós vamos ter o clássico círculo, seguido de um trapézio ou, aqui no caso, um triângulo, pois trata-se de uma personagem desenhada dentro do estilo mangá. Então, com um círculo e um triângulo, nós damos conta do desenho da cabeça. Essas são as formas básicas elementares que você vai observar em um manequim, tanto masculino quanto feminino. Ué, se é assim, onde está a diferença então? Para aprender a desenhar a figura feminina, você precisa compreender que o que diferencia o manequim masculino do feminino são as proporções, são determinadas medidas, especialmente as medidas da largura. Entendido? A diferença, portanto, não está nas formas geométricas que utilizamos, mas nas proporções. O manequim masculino vai diferir de um manequim feminino nas medidas, nas proporções, especialmente na largura. Vamos lá, realizando junto comigo um manequim. Fazemos o círculo para sediar o crânio, para basear o crânio, um triângulo para basear, para alicerçar o queixo, afinal estamos construindo um manequim destinado a representar uma personagem como a Bulma, uma personagem desenhada dentro do estilo mangá. Fazemos o cilindro do pescoço, e aqui começamos a pensar sobre a largura. O pescoço de uma personagem feminina, de uma mulher, assim como de uma criança, tende a ser um pouquinho mais estreito, um pouquinho menor, tá? Que o de um homem adulto. De um homem adulto tende a ser um pouco mais largo, certo? Então aqui começa a magia. As diferenças entre o manequim masculino e feminino. O mesmo vai valer para os ombros e, claro, para outras medidas do corpo. Pode ser o caso da cintura,
o quadril será mais largo. E é isso, é na largura e em várias outras medidas também, tá? Em várias outras proporções também. Mas especialmente na largura, em dimensões ligadas à largura, em medidas ligadas à largura, que nós vamos ver uma diferença real, substancial, entre o manequim masculino e o manequim feminino, compreendem? Então, se você tiver essa compreensão da largura, se você focar na largura, você vai conseguir chegar nas diferenças, você vai conseguir chegar na sintonia fina, no detalhe que diferencia o manequim masculino do feminino. A largura da coxa, por exemplo. Lembra da estrutura cônico-cilíndrica, do tronco do cone do qual eu falei? Ele vai ter uma largura, no caso do manequim masculino, e outra, no caso do manequim feminino. Isso vale tanto para o topo como para a base. O tronco do cone, né? Se você tiver esse macete da largura, o seu manequim ele vai se tornar muito mais refinado. Ele vai se tornar muito mais completo. Claro, sem mencionar, estamos falando aqui de manequim, de esboço, sem mencionar a musculatura, a ossatura e musculatura. A anatomia vai acrescentar toda uma nova camada de detalhes e de diferenças entre personagens masculinos e femininos. No momento que nós definimos a forma, nesse momento, aí as diferenças só crescem. No detalhe dos pormenores fisionômicos, essas diferenças tendem a crescer mais e mais. Na etapa do esboço, o grande diferencial é a largura. O grande macete é pensar em termos de largura, proporção, especialmente proporções ligadas à dimensão da largura. Compreendido? Vocês já conseguem perceber aqui o nosso manequim feminino. Dá ou não dá para reconhecer que trata-se de um manequim feminino? E as formas são cilindros, estruturas cônico-cilíndricas, círculos ou elipses, para os pontos de articulação, ó, para estruturar o crânio. Esse sentido, ó, dá na mesma. Se você apreciou essa dica, essa informação, essa abordagem, você vai fazer o seguinte para mim, você vai assistir outros vídeos do canal. E eu tenho certeza que se você assistir outros vídeos, você vai se inscrever. A menos que você não queira aprender a desenhar. Se você quer aprender a desenhar, você vai se inscrever. Porque todo o material que eu trago aqui para vocês tem esse nível de qualidade de informação, tem esse nível de detalhamento, de abordagem. Se você quer aprender a desenhar, você vai se inscrever no canal, você vai acompanhar o nosso trabalho, você vai curtir os vídeos, você vai fazer tudo isso. Você só precisa dar uma olhada nos outros vídeos e você vai ser convencido. Você vai olhar e, não, realmente, todo vídeo tem esse nível, tem essa qualidade, a informação, ela agrega valor para quem está começando, até para quem já tem uma caminhada, tá? E quer se tornar um desenhista mais consciente, porém especialmente para quem está começando. Professor, eu quero um conhecimento ainda mais aprofundado, eu quero saber ainda mais que os meus colegas, eu quero me profissionalizar, eu quero outro nível de qualidade de informação, eu quero ainda mais informação, mais profunda, mais detalhada. Nesse caso, você pode considerar fazer o meu curso. Tá? Eu ministro aulas à distância, via live. Você pode se informar na área de comentários. Grato por me assistir até aqui, eu aguardo você em um de nossos próximos vídeos, tá? Até lá!